Olá a todos. É o nosso prazer de saber que muitos de vocês estão em frente dos seus monitores, esperando ansiosamente por este programa especial sobre o profeta Cacu Filipe. A pergunta de hoje é: qual é o absoluto dos cristãos? É uma pergunta que merece muita atenção. Bom dia, profeta Cacu. Bom dia, senhora. Primeiramente, posso saber qual é o absoluto dos cristãos? O absoluto dos cristãos não é Jesus Cristo de Nazaré, não é a Santa Bíblia, não é um anjo, não é um sacerdote, ou um rabino, não é um pastor ou um profeta da igreja. Mas o absoluto dos cristãos é um profeta vivo. Quando Jesus Cristo nasceu em Israel, os rabinos estavam lá, os escribas estavam lá, os rolos dos profetas estavam lá. Mas ninguém sabia onde Jesus Cristo nasceu. E como não havia profeta na terra, Deus enviou uma estrela. Era uma estrela que guiou os magos. Porque, fora do profeta vivo, um homem não pode ser o absoluto dos cristãos na terra. O absoluto dos filhos de Deus na terra é somente um profeta vivo. É isto. Portanto, profeta Cacu Filipe, quem é o profeta vivo que é o absoluto dos cristãos hoje? Como você foi diretamente ao ponto, eu também irei diretamente ao ponto. E o profeta vivo hoje é o profeta Cacu Filipe. Portanto, Jesus Cristo não é o absoluto dos cristãos? Senhora, Jesus Cristo nunca foi o absoluto dos cristãos hoje. Ele era o absoluto dos cristãos 2000 anos atrás, em Israel. Ele era o absoluto dos judeus lá. Mas, hoje, ele não pode ser o absoluto. Da mesma maneira, um livro chamado Bíblia não pode ser o absoluto. Jesus Cristo tinha duas missões. Primeiramente, Jesus Cristo redimiu a humanidade de Adão até ao fim dos tempos. Jesus Cristo morreu na cruz para a redenção de toda a humanidade, incluindo eu mesmo. Essa é a primeira missão de Jesus Cristo. Deus tomou um corpo e desceu para redimir a humanidade. Agora Jesus Cristo, como um profeta, a sua missão tinha sido somente para Israel. Jesus Cristo veio e ele mesmo disse: Eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Jesus Cristo não veio ministrar para um americano, um europeu, um africano, ou qualquer outro asiático. Mas Jesus Cristo somente veio para as 12 tribos de Israel. Essas eram as duas missões de Jesus Cristo. E ele disse aos seus apóstolos: Não vão para os homens das nações, mas vão somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois da morte de Jesus Cristo, os apóstolos não foram pregar ao povo das nações. Eles não podem fazer isso. Depois da morte de Jesus Cristo, se um apóstolo devia pregar os homens das nações, então este apóstolo não respeitaria a palavra do seu mestre. Ele seria um falso apóstolo. Mas os apóstolos pregaram somente aos judeus. E é isso que a humanidade tem que saber. O Senhor diz que Jesus Cristo não é o absoluto dos cristãos, e contudo o Senhor prega Jesus Eu Cristo. prego. Como explica isso? Eu prego Jesus Cristo pela sua redenção da humanidade. Mas hoje, eu prego uma nova mensagem. Assim como Isaías e Jeremias pregaram uma nova mensagem no seu tempo. O Senhor deve por conseguinte pregar Cacu Filipe, não Jesus Cristo. Mas os discípulos que estão comigo, os apóstolos, pregam Cacu Filipe. É isto. Mas profeta Cacu, Jesus Cristo disse que a sua mensagem seria pregada em toda parte do mundo, em Mateus 28:19. Como é que o Senhor vem com a sua própria mensagem? Senhora, Jesus Cristo disse aos seus apóstolos que a sua mensagem seria pregada nas nações. Primeiramente, põe em mente que Deus pode ver Israel como sendo as nações por causa das 12 tribos, assim como eu posso olhar para a América como sendo estados. Portanto, quando Jesus Cristo disse aos seus apóstolos para irem pregar em todas as nações, Jesus Cristo quis dizer que os apóstolos deviam ir pregar aos judeus que estavam em dispersão entre as nações. Não era para os pagãos. Um apóstolo de Jesus Cristo não pode ir pregar a um francês ou a um americano e outros. Não é possível.
Você tem que saber que a missão de Jesus Cristo era somente para Israel. É isto. Somente para Israel. E Jesus Cristo disse aos seus apóstolos que, no fim dos tempos, 12 tronos serão colocados. E eles sentarão naqueles 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Porque ele foi enviado para as 12 tribos de Israel. A sua missão era, somente, para as 12 tribos de Israel. Jesus Cristo tinha 12 apóstolos judeus. E ninguém pode levantar-se e dizer que ele é um apóstolo de Jesus, enquanto ele não for um judeu, enquanto ele não estiver no número dos 12. Não pode haver um 13º apóstolo de Jesus Cristo. Todos aqueles que levantam-se hoje e dizem que eles são apóstolos, que eles são pastores profetas de Jesus, todas essas pessoas são demônios. Mesmo Paulo, não era Jesus como um profeta que enviou Paulo. Você vê? Jesus Cristo tinha um total de 12 apóstolos, e Jesus Cristo cumpriu a sua missão na terra. Assim como Moisés também tinha cumprido a sua missão. Quando Moisés terminou a sua missão, havia profetas que vieram depois de Moisés. Mas aqueles profetas não vieram para. Você pode tomar os livros de Isaías e Jeremias e assim por diante. Jeremias nunca pronunciou o nome de Moisés. E contudo, era Moisés quem tirou Israel do Egito. Era Moisés quem tirou os parentes de Jeremias do Egito. Mas o profeta Jeremias não pronuncia o nome de Moisés. Se você estivesse no tempo de Jeremias, e você levasse um rolo de Moisés, ou de um outro profeta, então você era um filho do diabo. Hoje, o profeta que Deus vos enviou é o profeta Cacu Filipe. O vosso absoluto é o profeta vivo, isto é, o profeta Cacu Filipe. Se você for um filho de Deus ou uma filha de Deus, você aceitaria isto. Mas se você for um filho do diabo, você procuraria pelos rolos de Moisés ou Jesus, assim como os filhos do diabo o fizeram lá. Se você estivesse com Jeremias, e Jeremias não falasse sobre Moisés, o que você faria com os rolos de Moisés? Você vê? É como se você pertencesse ao Islã no passado, e depois você viria ao cristianismo com o Alcorão na sua mão. O seu pastor não falaria sobre o Alcorão, portanto o que você faria com ele? Isaías não caminhava com os rolos de Moisés. É isto. Jeremias não caminhava com os rolos de Moisés. Cada profeta vem com a sua mensagem. Ele é o depositário da verdade no seu tempo. O profeta é a palavra manifestada. Cacu Filipe. É a palavra manifestada hoje. É por isso que os filhos do diabo lutam contra mim. Se eu pertencesse ao seu lote, eles aplaudiriam, eles me amariam e assim por diante. Mas Cacu Filipe é a palavra, e eles também devem manifestar os trabalhos do seu pai, o diabo, isto é, lutando contra Cacu Filipe. Mas o justo sempre prevalecerá. Profeta, você disse que era somente para os judeus que os apóstolos pregaram nas nações. Pode provar isso com a Bíblia? Eu vou mostrar-lhe isto. Mas eu gostaria de lhe dizer que, se um apóstolo de Jesus Cristo fosse para um francês e começasse a pregar-lhe, aquele apóstolo seria um demônio. Se um apóstolo de Jesus, ou alguém que diz que é um apóstolo de Jesus, mesmo se fosse 2000 anos atrás ou hoje, e que ele fosse para um americano, pregasse a salvação àquele americano, pregasse Jesus àquele americano, ele era um demônio. Os apóstolos de Jesus pregaram aos judeus que estavam entre as nações. Nós tomaremos Tiago 1 versículo 1. Está escrito: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, para as 12 tribos que estão na dispersão. Você vê? Tiago, servo de Jesus Cristo, para as 12 tribos que estão na dispersão. Não para o povo das nações, mas para as 12 tribos que estão na dispersão. E nós também podemos tomar 1 Pedro 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos visitantes da dispersão de Pontos, Galateia, Capados, Ásia e Bitínia, morando entre as nações. Os judeus que
moram entre as nações. Isto não foi dirigido às nações. Um apóstolo de Jesus Cristo não podia ir pregar um pagão, a um homem das nações. Mas era para os judeus, que estavam na dispersão. Por quê? Porque o ministério de Jesus Cristo era somente para os judeus. Portanto, um apóstolo não poderia ir contra aquilo. Jesus Cristo ordenou-os: vão, mas não entram nas casas do povo das nações. Mas no fim dos tempos, depois disso, haverá outros profetas. Em Mateus 23, 34 a 35, Jesus Cristo prometeu profetas, como Cacu Filipe, falando a vocês hoje. E esses profetas profetizarão às nações, porque o tempo dos judeus já passou. Mas quando Jesus Cristo estava na terra, ainda era a dispensação de Israel. Deus não trata com Israel e com as nações ao mesmo tempo. Hoje, Israel tem um espírito cego, eles não podem entender. Mas quando, um dia, o tempo das nações passar e Deus virar-se para Israel, Israel reconhecerá que o homem que eles crucificaram era o Messias. É Deus que faz isso. Profeta Cacou, entre a Bíblia e você, qual é o mais importante hoje? Senhor, eu posso enviar esta pergunta de volta para você. Entre a árvore e o fruto, qual é o mais importante hoje? Bem, é a árvore. Mas se a árvore for o mais importante, então o profeta é o mais importante. Porque a Bíblia é o fruto dos profetas. Jeremias é uma árvore. O livro de Jeremias é o fruto de Jeremias. Deus dá o fruto, através da árvore. Assim como Deus dá a Bíblia através dos profetas. Portanto, os profetas são a árvore. E a árvore é o mais importante. E um filho de Deus deve simplesmente aceitar isso. Portanto, o que pensa sobre aqueles que consideram a Bíblia como seu absoluto? Eu penso que alguém que considera a Bíblia como seu absoluto é um filho do diabo. Por quê? Quando Jeremias ou Isaías estava na terra, se você considerasse os rolos de Moisés e dos profetas como o seu absoluto, então você seria um filho do diabo. O absoluto deve ser um profeta vivo. O absoluto de um filho de Deus é um profeta vivo. Minutos atrás, eu falei, quando não havia profeta na terra, os sacerdotes estavam lá, os escribas estavam lá, os rolos dos profetas estavam lá. Mas quando Jesus nasceu, nenhum de todos aqueles sabia disto. Você vê? Eles estavam lá, mas ninguém sabia disto. E como Deus usa o profeta e visto que não havia profeta na terra, no tempo em que Jesus nasceu, era uma estrela que Deus colocou em movimento. O absoluto deve ser móvel. O absoluto move. O absoluto fala. E a estrela moveu-se, e os magos seguiram a estrela. Mas a Bíblia não pode responder às vossas questões. A Bíblia é um livro. Ela é um livro de história. Um livro que contém o que Deus fez no passado. Portanto, a Bíblia nunca pode ser o absoluto de um cristão. E um profeta morto ou um profeta que já tinha o seu tempo. Caso for Moisés, caso for Jesus de Nazaré, caso for Elias, não importa quem for, nenhum deles pode ser o absoluto de um cristão vivo. Como vocês estão vivos hoje, o vosso absoluto deve ser um profeta vivo. Profeta Cacou, a Bíblia não pode ser o absoluto de um cristão hoje? Mas a Bíblia nunca foi o absoluto de um filho de Deus. Desde a fundação do mundo. A Bíblia nunca foi o absoluto de um cristão. Agora você vê, eu vou mostrar-lhe algo. Você vê, esta é uma Bíblia. Agora, eu vou mostrar-lhe algo. Eu vou mostrar-lhe que o absoluto dos cristãos hoje é uma capa. Porque o livro de Isaías pertence a Isaías e a sua geração. O livro de Jeremias pertence a Jeremias e a sua geração. No julgamento, é pelo livro de Jeremias que a geração de Jeremias será julgada. A geração de Jeremias não conhece a internet. A geração de Jeremias tinha o seu rei, o seu profeta. Você vê? O diabo tinha a sua manifestação lá. E era um mundo diferente num tempo.
na história da humanidade. Mas hoje, enquanto os cristãos consideram a Bíblia como o seu absoluto, na realidade, o que pertence aos cristãos neste livro é somente a capa. O que vos pertence neste livro é a capa. Você vê? É isto. E eu vou mostrar-lhe isso. Agora, senhora, o absoluto dos cristãos hoje. O absoluto dos católicos, dos protestantes evangélicos e os branamistas. O seu absoluto. Aqui está o seu absoluto. Isto é o absoluto dos cristãos hoje. Quando você se encontra com alguém, com a sua Bíblia pendurada por baixo das suas axilas. O que lhe pertence nesta Bíblia? Aqui está. Isso é o que lhe pertence. Porque, por exemplo, este rolo pertence a Isaías. Este rolo pertence a Isaías e a sua geração. É o livro do tempo de Isaías. É a vontade de Deus. Quando Apocalipse diz que um livro foi aberto e livros foram abertos, esses são os livros que foram abertos. Cada geração virá adiante. Você vê este livro aqui. O livro de Jesus de Nazaré. Dentro, aqui, este é o livro de João. Você vê, dentro há Lucas, João, Mateus. Aqui está Marcos. Mateus, Marcos, Lucas e João. É o livro do profeta Jesus de Nazaré. Era o livro para Maria Madalena. Esse era o livro para Maria Madalena. A Maria Madalena estava lá quando este livro. Quando tudo isto estava a desenrolar-se. A Maria Madalena está mencionada neste livro. A Maria Madalena conheceu Pedro, João, Tiago, Jesus. A Maria Madalena conversou com Jesus. Este era o livro para Maria Madalena. Os judeus sabem disto. Quando Jesus veio, entrou no templo e quis ler. O que aconteceu? Jesus aproximou-se dos sacerdotes e dos escribas. E ele pediu pelo rolo do profeta Isaías. O sacerdote disse a Jesus: Mas não disseste que és um profeta? Por que tu pedes portanto o livro de um outro profeta? Um profeta vem com o seu livro. Você vê? O livro de Isaías. Aqui está. O livro de Isaías é para o tempo de Isaías. É para o profeta Isaías. Se tu dizes que és o Messias, tu és um profeta, tu deves trazer-nos o teu livro. Jesus disse: É verdade. Eu sou um judeu e eu entendo o que tu dizes. Eu concordo inteiramente. O sacerdote disse-lhe: Isaías, de quem tu falas? Isaías não tomou o livro de Moisés. Isaías não fala de Moisés. Isaías não fala de outros profetas. Jesus disse: Está certo. Mas eu simplesmente quero este livro porque Isaías falou de mim. Em seguida o sacerdote disse-lhe: Tome. E quando Jesus tirou o rolo, o sacerdote ficou lá e aguardou. Quando Jesus terminou de ler, ele estendeu a sua mão e disse: Dê-me o rolo de Isaías. Dê-me o rolo de Isaías. Tu és um profeta, e tu deves ter uma mensagem para o teu tempo. A mensagem de Jesus Cristo está contida neste livro. Se alguém disser que é um profeta hoje, isso significará que já não há verdade na terra. E Deus enviou-lhe como um anjo, como um mensageiro para ser a luz do mundo. E fora dele, não há verdade. Você vê? O seu livro é o livro da vida, do seu tempo. Você vê? Cada profeta tem o seu livro. E o absoluto dos cristãos, o absoluto dos católicos, protestantes, evangélicos e branamistas, é esta capa. Esta capa pertence aos católicos. Vocês podem reivindicar esta capa. Esta capa vos pertence e eu não vou discutir sobre isto. Esta capa vos pertence. Se vocês disserem que esta capa vos pertence, eu concordo inteiramente. Mas estes livros não vos pertencem. Quando Jesus leu, o sacerdote tomou o livro de volta.
E Jesus começou a dizer: Isaías vos disse isso, mas eu vos digo isto. Isaías vos disse aquilo, mas eu vos digo isto. Moisés vos disse isso, mas eu vos digo isto. Você vê? Era uma nova dispensação. Em 24 de abril de 1993, eu recebi um chamamento e uma comissão. E me foi dito: você pregará o que você não aprendeu, para que qualquer que creia tenha vida eterna. Hoje, tudo o que explico é a verdade. Mas, porque o povo luta contra mim? Porque o povo não entende. Eles não entendem porque, por enquanto, isso é reservado somente para os eleitos. Somente os eleitos entenderão. Na visão de 24 de abril de 1993, a multidão que eu vi lá, e a multidão que entende hoje. Mas quando o tempo passar, os católicos entenderão tudo o que eu digo. Virá um tempo quando os católicos entenderão isto. Os protestantes entenderão. Os evangélicos entenderão. Os brahmanistas entenderão. Mas por enquanto, isso é somente reservado para os eleitos. É isto. No tempo de Isaías, quando Isaías pregava, o absoluto daqueles que viveram no tempo de Isaías não era um outro livro. Quando os judeus falam de um profeta, eles querem dizer o livro deste profeta, o livro que está na mão deste profeta. Quando os judeus fazem uma representação de Moisés, os judeus representam Moisés com as duas tábuas da lei. Quando os judeus fazem uma representação de Isaías, o livro de Isaías está nas mãos de Isaías. Quando os judeus falam de Daniel, o livro de Daniel está nas mãos de Daniel. Quando os judeus falam de Oséias, o livro de Oséias está nas mãos de Oséias. É isto. Este é a absoluta verdade, e ninguém pode dizer o contrário. Vocês não creem porque aquilo não vos foi dado. Esta é a verdade eterna. E, senhora, foi em 1455, com o advento de impressão, que John Gutenberg, um alemão, reuniu todos aqueles rolos num livro. Foi em 1455. E todos estes rolos foram reunidos para formarem um livro. Mas isso não quer dizer que o livro vos pertence. Não é vosso livro. É o livro de algumas gerações passadas. Aqueles são livros que pertencem aos profetas de um certo tempo. Quando pessoas se atribuem títulos como profeta das nações, vocês não sabem o que aquilo significa. Se você for um profeta, então você tem uma missão como Isaías. E hoje, Cacu Felipe tem uma missão como Isaías. O que os profetas e pastores devem fazer, portanto, para estarem na vontade de Deus, para fazer a obra de Deus? Isto nos conduz diretamente para João 6:28. Quando Jesus Cristo pregava no seu tempo, há 2000 anos, os fariseus vieram, os rabinos vieram, e interrogaram-lhe. E Jesus Cristo disse-lhes que eles serviam o diabo. E eles finalmente vieram para Jesus e disseram: o que devemos fazer para que nós possamos fazer as obras de Deus? E Jesus Cristo disse-lhes: eles falaram de muitas obras de Deus, mas Jesus Cristo disse-lhes: a obra de Deus consiste primeiramente em reconhecer aquele que Deus enviou. Portanto, hoje, a obra de Deus consiste primeiramente em reconhecer o profeta Cacu Felipe, e o profeta Cacu Felipe lhe dirá o que você deve fazer. Fora disto, você serve o diabo. Profeta, tenha certeza de tudo o que diz? Senhora, em 24 de abril de 1993, eu recebi um chamamento e uma comissão. Eu recebi uma visão. E Deus comissionou-me para essa missão na terra, por causa dos eleitos. Portanto, eu não me levantei porque me senti forçado a fazê-lo. Mas eu recebi uma visão. E o que digo? Eu vi escrito no céu. O que eu digo, como eu digo, não foi dado a você, e você não consegue entender. Mas o que eu digo é a verdade. A convicção que Isaías tinha é a mesma convicção que eu tenho. A convicção que Jeremias tinha é a mesma convicção que eu tenho. A convicção que Paulo tinha é a mesma convicção que eu tenho. Quando Jeremias pregava, como eu disse, você pode tomar todo o livro do profeta Jeremias, e você não verá Jeremias a mencionar o nome de Moisés.
E em seguida, pessoas poderiam levantar-se e dizer: nós somente conhecemos Moisés. Era Moisés que morreu por nós. Era Moisés que dividiu o Mar Vermelho. Era Moisés que nos tirou fora de Egito. Nós só conhecemos Moisés. Mas Jeremias disse-lhes: tudo que vocês fazem é do diabo. Os sacerdotes faziam perfeitamente o que Moisés tinha dito-lhes para fazer. Eles faziam no bem. Mas os sacerdotes estariam na vontade de Deus, somente se eles tinham sido estabelecidos por Jeremias. E se Jeremias os estabelecesse, eles pregariam o que Jeremias dizia. Eles deviam testificar, pregar, ser ecos do que Jeremias estava a dizer. É isto. Quando Jeremias pregava, vocês estariam na vontade de Deus. Se vocês ecoassem, repetissem à humanidade o que o profeta Jeremias dizia. Quando Noé estava na terra, vocês seriam servos de Deus. Somente se vocês ecoassem o que Noé dizia. Quando Jesus de Nazaré estava na terra, vocês seriam servos de Deus. Somente se vocês ecoassem, somente se vocês repetissem à humanidade o que Jesus de Nazaré dizia. E hoje, enquanto o profeta Cacu Filipe está vivo, vocês serão servos de Deus, somente se vocês ecoarem o que o profeta Cacu Filipe diz. Em 24 de abril de 1993, eu recebi um chamamento e uma comissão, assim como Moisés também recebeu o chamamento e a comissão na experiência da sarça ardente. Assim como Paulo também recebeu o chamamento e a comissão a caminho para Damascus. Hoje, vocês carregam os rolos de Paulo, as epístolas de Paulo, mas, e se vocês estivessem naquele tempo? Se vocês vivessem no tempo de Paulo, somente tomariam o que Jesus de Nazaré disse? Ou tomariam o que Paulo disse? Se tomariam o que Paulo disse, então hoje, vocês tomarão o que o profeta Cacu Filipe diz. Seja Osborne, Maurice Cerullo, Billy Graham, não importa quem vocês forem, vocês serão servos de Deus, somente se vocês se tornarem ecos do que o profeta Cacu Filipe diz. Hoje, seja vocês africanos, europeus, americanos ou asiáticos, vocês serão servos de Deus. Somente quando vocês tornarem ecos do que o profeta Cacu Filipe diz. Deus vos reconhecerá, somente quando o profeta Cacu Filipe vos batizar. Deus vos reconhecerá, somente quando o profeta Cacu Filipe vos ordenar. Tudo o que o povo faz, tudo o que a humanidade está fazendo, é rebelião. Se eles fossem humildes, eles viriam aos pés do profeta Cacu Filipe para serem ordenados, e em seguida Deus os reconheceria. Quando Moisés estava na terra, Coré e Datã poderiam opor isto. Mas Moisés era o profeta de Coré e Datã. Deus estabeleceu Moisés acima de Coré e Datã. E hoje, todos aqueles que pregam na Europa, na América, na África ou Ásia, Deus estabeleceu o profeta Cacu Filipe acima deles, caso queiram ou não. É isto. Deus estabeleceu Moisés acima de Coré, Datã e Abirão, todos aqueles. Era Moisés que era o seu profeta. Todos aqueles rabinos, Gamaliel, era Jesus Cristo que era o seu profeta caso eles quisessem ou não. Era Jesus Cristo que era o seu profeta. E hoje, acima de toda a face da terra, é Cacu Filipe que é o profeta. Há somente um Deus no céu, somente um profeta na terra e este profeta é Cacu Filipe. Hoje, eles rejeitam isso. Você vê? No tempo de Jesus, quem eram aqueles que crucificaram Jesus? Eram os romanos. Mas hoje, o assento do cristianismo está em Roma. Isso é o que acontecerá um dia. Eles verão que o profeta Cacu Filipe é um profeta verdadeiro. Mas isso não lhes dará vida. A Roma pode fazer tudo aquilo, mas é morte. É hoje, enquanto o profeta Cacu Filipe está na terra, que vocês têm que crer e ser ordenados por ele. Não é a sepultura do profeta Cacu Filipe que vos será de importância amanhã. É o profeta Cacu Filipe vivo que é de importância. Se vocês devem fotografar, se vocês devem ser ordenados, não importa o que vocês têm que fazer, é somente quando este profeta está vivo. Um monumento não dá vida. Nada.
mas é o profeta vivo. A vida é o profeta vivo. Quando o profeta Cacu Filipe já não estiver na terra, Deus enviará um outro profeta, e ele será combatido, assim como antes de mim pessoas foram contra Isaías, Jeremias e todos os profetas. Quais dos profetas foram recebidos como um profeta? Quando eu pregava nas estradas, ninguém uma vez deu-me água para beber. Quando eu pregava nas estradas, ninguém uma vez deu-me dinheiro. Pelo contrário, a multidão gritava: pregação Nivakine! Pregação Nivakine! E a multidão, você vê, ficou contra mim. E hoje, as pessoas nas ruas, vai e veja o que acontece. É isto. Mas um dia, quando eu já não estiver na terra, eles dirão: ó bem, ele era um grande profeta. É um filho do diabo que dirá isso. Enquanto estou na terra, que você deve dizer isto. Eles todos servem o diabo. Qualquer que seja a religião, se for Islã, cristianismo, budismo, todos aqueles servem o diabo. Não há Deus mas Jesus Cristo no céu. E o seu profeta na terra é o profeta Cacu Filipe. O absoluto de um filho de Deus é um homem vivo. É um profeta vivo. E este profeta hoje é o profeta Cacu Filipe. E eu recebi tudo isto em 24 de abril de 1993. Profeta Cacu, porque necessariamente 1993 para o cumprimento de Mateus 25:6, talvez o cumprimento de Mateus 25:6 está para vir. Eu penso que para o cumprimento desta profecia, era realmente em 1993. E tudo mostra isso. Eu darei 3 grandes exemplos. Israel. Em 1993, um dos mais importantes acordos que poderia liderar Israel e Palestina, num motivo de paz, foi assinado. Eram os Acordos de Oslo. Depois, se Yitzhak Rabin não tivesse morrido, aquilo poderia resultar em algo. Segundo exemplo, África. Em 1993, um símbolo, que é a Etiópia. Etiópia é um símbolo de África. E foi em 1993 que houve paz entre a Etiópia e a Eritreia. E agora o terceiro exemplo. Eu tomo os negros e os brancos. Foi em 1993 que ambos, Nelson Mandela e Frederic de Klerk, receberam o Prêmio Nobel da Paz. Um negro e um branco apertaram as mãos diante da comunidade internacional. Mesmo antes de falarmos de Kofi Annan ou de Barack Obama. Foi tudo em 1993. 1993 é uma data decisiva para a humanidade. E foi no mesmo ano que o anjo desceu em 24 de abril, para uma missão na Terra. Você vê? É isto. Para indicar que 1993 foi exatamente a data em que algo importante tomou lugar na Terra. Em 24 de abril de 1993, quando o anjo desceu para comissionar-me, eu nunca tinha estado numa igreja antes. Eu nunca tinha tocado a Bíblia ou lido qualquer coisa. Isso deve atrair a atenção do mundo. Mas eles quereriam que a árvore crescesse no seu jardim. Se eu viesse do lote dos católicos, os católicos acreditariam. Se eu viesse do lote dos protestantes, os protestantes acreditariam. Se eu viesse do lote dos evangélicos, os evangélicos diriam: isto é de Deus. Porque eu seria um deles. Se eu fosse do lote dos branamistas, eles diriam: este é Deus. Mas Deus foi e tirou alguém que não frequentou alguma igreja. Você vê? Deus pode tirar o que é nada e fazer alguma coisa fora daquilo. E na terceira visão de 1993, eu disse: mas como devo fazer, visto que nunca fui? O anjo disse: da mesma maneira que a Maria concebeu milagrosamente sem conhecer homem algum. A mesma maneira que Moisés recebeu em detalhes o que aconteceu na criação. Você também. Nestes 24 de abril de 1993, você também tem recebido as palavras de vida eterna. No tempo determinado, você entenderá e ensinará o que não aprendeu, para que qualquer que creia, tenha vida eterna. Mas olha para todos os profetas à volta da terra. Aqueles Manassés Jordã, Tidigecas, Benin,
Todos aqueles, milagres, milagres, milagres. Somente milagres. Nenhum deles pode trazer salvação. Saiba que você será curado, mas você certamente morrerá um dia. A coisa mais importante é a salvação. E a salvação foi dada a uma pessoa somente, porque não há confusão em Deus. O Isaías que eu falo, estava sozinho. Moisés estava sozinho. Noé estava sozinho. Jesus de Nazaré estava sozinho. Paulo estava sozinho. Paulo disse o que eu, Paulo, digo, mesmo se um anjo vier vos dizer uma outra coisa, maldito seja. E é a mesma coisa que digo hoje. É isto. Na visão da sarça ardente, Moisés tinha a certeza do que ele dizia. Quando Moisés foi diante do faraó, ele estava confiante. E tudo que eu digo, tudo que eu afirmo, você deve se humilhar. Se você tiver o Espírito Santo deve convencer-lhe que o que digo é verdade. Se você não estiver convencido, então é um espírito de demônio que você recebeu. E você tem que orar pela sua libertação. É exatamente isso. Em 24 de abril de 1993, eu recebi aquilo. E foi dito, qualquer que crê em ti, terá a vida eterna. Quando Noé pregava, era para que qualquer que cresce em Noé não perecesse no dilúvio. Cada profeta no seu tempo. Quando Jesus pregava, era para que qualquer que cresce nele tivesse vida eterna. Cada profeta no seu tempo. E hoje, é somente o profeta Cacu Filipe. Eu digo isto porque eu vi isto em 24 de abril de 1993. E o que eu digo, eu vi isto é o porquê eu digo, em toda a verdade. Profeta Cacou, o anjo de 24 de abril de 1993 disse ao Senhor, que Cacou capítulo 1, foi a sua inteira mensagem. Mas porque o seu livro tem 124 capítulos. Cacu capítulo 1 é exatamente a mensagem. Quando você pega Cacu capítulo 1, você vê a introdução. Você vê o chamamento e comissão. E você vê o que a mensagem diz. É uma mensagem completa. E quando eu estudei em comparação com os livros dos outros profetas, eu vi que correspondia exatamente ao livro do profeta Obadias, que tem exatamente 21 versículos. Agora, todo o resto, que você vê, são as explicações de Cacu capítulo 1. Para um escolhido, se ele simplesmente ler Cacu capítulo 1, ele acreditará. Quando ele ler a visão e o que a mensagem diz, ele acreditará. Somente 21 versículos, e ele acreditará. Você vê, mas para os outros, você terá que explicar, você terá que dar até 124 capítulos. O anjo disse que Cacu capítulo 1 é suficiente, e eu acredito que é suficiente para o escolhido. E eu tenho aqui Cacu capítulo 1, que eu coloquei aqui. Você vê, são somente 3 folhas de papel. Agora, Cacu capítulo 1. Quando eu amarrá-lo. E este é o livro da vida para esta geração. E a humanidade tem que entender que para o tempo em que nós vivemos, Deus adicionou um novo livro à sua biblioteca. Além do livro de Isaías, de Jeremias, os evangelhos e todos aqueles, um novo livro tem sido acrescentado e é o livro do profeta Cacu Filipe. Se você for um escolhido, você aceitará isto. Se você for um escolhido vivendo hoje, você não pode ser salvo, exceto se você crê no livro do profeta vivo do seu tempo. Se você estivesse no tempo de Isaías, você aceitaria o profeta Isaías. E se você vive hoje, você deve aceitar o profeta Cacu Filipe, e o livro do profeta Cacu Filipe será o seu livro. E assim, hoje, ou o livro do profeta Cacu Filipe é o vosso livro. Ou esta capa é o vosso livro. Mas estes livros não vos pertencem. Todos estes livros pertencem a gerações passadas. Mas hoje, ou vocês aceitam o livro do profeta Cacu Filipe, que é o profeta do vosso tempo, ou vocês aceitam a capa, e a vossa Bíblia é esta capa. Profeta Cacou, estamos bem ao fim deste programa. Pode dar uma palavra a todos os nossos telespectadores. Nas minhas últimas palavras, eu gostaria de dizer que o absoluto das aves nunca pode ser uma águia morta, que teve glória na terra. O absoluto dos animais nunca pode ser um leão morto, que teve glória na terra.
E se nós tomarmos por exemplo a América, o absoluto da América hoje não pode ser Abraham Lincoln. Não importa a glória que este homem tinha na terra. E se você for um filho de Deus, você deve reconhecer isso. Um filho de Deus é humilde. Você não pode dizer, eu nunca posso aceitar Noé como sendo meu absoluto. Eu nunca posso aceitar Cacu Felipe como sendo meu absoluto. Eu nunca posso aceitar este homem como sendo meu absoluto. E é o orgulho que leva a humanidade a escolher um livro como seu absoluto. Eles não querem ter humildade. Eles não querem humilhar-se. Vocês veem. Mas o homem tem que ser humilde. Vocês não podem escolher o vosso absoluto. É o soberano, Deus Todo-Poderoso o que escolhe o absoluto. Que escolhe quem ele quer que seja o absoluto dos homens na terra. E ele reconhece este absoluto. Deus reconheceu Noé como o absoluto, o seu mediador, o seu profeta na terra. Vocês poderiam fazer tudo o que vocês quisessem, mas Deus olhava somente em Noé. E é isso que os homens falharam lá, e é isso que a humanidade está a falhar hoje. Um filho de Deus nunca dirá, eu nunca posso aceitar este homem como o meu absoluto. Vocês têm que orar e dizer a Deus, Senhor, se o que este homem dizer realmente é verdade, me faz entender. Porque os profetas foram mortos. Hoje nós falamos de Isaías. Mas o que aconteceu? A história diz que Isaías foi cortado em pedaços. Mas hoje, vocês carregam o livro de Isaías. Jeremias foi atirado num poço lá. Todo o povo estava contra Jeremias. Os sacerdotes, Pazur, todos aqueles lá estavam contra Jeremias. Mas hoje, o que acontece? Vocês todos carregam o livro de Jeremias. Jesus Cristo foi crucificado. Quais são aqueles que defenderam Jesus Cristo? Mas Jesus Cristo sempre enviará profetas. Jesus Cristo ministra hoje. Vocês devem ser humildes para aceitarem a prova do vosso tempo e saírem vitoriosos. E isso é a pura humildade. Vocês devem aceitar a grandeza de Deus. Vocês devem aceitar a soberania de Deus. Deus é livre de escolher quem Ele quer. Deus pode escolher um pagão e vocês devem reconhecer isto. Deus pode escolher Moisés e vocês devem reconhecer isto. Não importa quem Deus vai escolher, você é obrigado a reconhecer isto se você realmente é um filho ou uma filha de Deus. E hoje, esta é a prova que toda a humanidade encara. E, sendo simplesmente meros seres humanos, devemos dizer, Senhor, eu sou pó, e do pó voltarei. Eu não sou nada. Eu não sou sábio aos seus olhos. Faça com que eu não tome o caminho errado, com que eu não vá para o inferno. Os judeus crucificaram e mataram os profetas. Quem somos nós hoje? Nós os homens das nações. Se Deus deve ministrar hoje, a partir de nós as nações e os judeus, que conhecerão o caminho certo. Quem reconhecerá o verdadeiro profeta? Mas se os judeus crucificaram e mataram os profetas, incluindo Jesus Cristo, quem somos nós hoje? Vocês veem. O homem nunca reconheceu o que vem de Deus. E nós devemos prestar atenção enquanto vivemos hoje para não repetirmos as mesmas coisas. Se realmente entendermos o que a Bíblia diz, o que os profetas disseram, devemos ser humildes. E humildemente reconhecer que nós somos pó. Que nós não somos nada. Devemos reconhecer que Deus é soberano e Ele faz o que Ele quiser. Se Ele quiser escolher o nosso escravo para falar para nós, mesmo se Ele quiser escolher o nosso inimigo para falar para nós, a nossa oração será, Senhor, qualquer que seja a pessoa por quem você falará para mim, faça com que eu possa reconhecê-lo. Nós devemos nos humilhar e exaltar Deus. E depois Deus abrirá os nossos olhos para que possamos reconhecer o que Ele está a fazer. É Deus que pode abrir os nossos olhos para podermos reconhecer que Cacu Felipe é seu profeta. Fora disso, nenhuma sabedoria humana, nenhuma inteligência humana pode fazer isso. Que todos tenham isso em mente. Obrigada, profeta Cacu Felipe, por aceitar o nosso convite. Obrigado. Foi um autêntico prazer para nós. Obrigado. Obrigada a todos vocês que nos seguiram em todo lugar no mundo. Vamos nos encontrar de novo dentro em breve para um outro programa sobre o profeta Cacu Felipe. Até próxima vez.